depois dessas duas falas, dessas duas palestras, eu fiquei, e principalmente refletindo também pelo que foi colocado hoje pela manhã, na sessão da manhã, eu fiquei pensando algumas questões, primeiro relativas à questão do decrescimento enquanto algo, como foi bem colocado, algo onde o mundo ele está cada vez mais se aproximando do precipício, do seu abismo, e mesmo assim ele não consegue, apesar dos fatos chocantes como foram colocados, a gente não consegue frear esse crescimento, mas principalmente pensar numa nova matriz de vida que não seja baseado nessa matriz atual. Por exemplo, quando o Felipe, ao final, ele mostrou aqueles dois gráficos, aquelas duas tabelas, é interessante imaginar que naquele quadrante virtuoso, que é aquele mais à esquerda, não tenha nenhum país situado ali, ou talvez só Cuba, né, como foi colocado. Então, isso é muito interessante, porque coloca para a questão de que, afinal, que tipo de modelo nós temos dentro da nossa sociedade que não consegue transformar isso, né? Transformar esse modo de vida, esse mundo que nós vivemos. E é dentro dessa linha que a minha reflexão ela se coloca. Eu venho da área da gestão, da área da administração, como também o professor Ribas está aqui, e que é uma área que eu acho que vale a pena tentarmos pensar na ambivalência, na sua própria constituição, que é bastante paradoxal também. A gestão, do ponto de vista da sua própria, nas raízes semânticas e do seu uso que foi feito historicamente, isso há muitos e muitos anos atrás, ela remete a um determinado fazer, que é um fazer de uma determinada atividade, que é a atividade local. É uma administração dos recursos e das atividades da casa, né? Se a economia, a raiz da palavra, que está ligado ao oikosnomia, né? Que é ou seja, o estudo da casa, né? A administração, enquanto o management, o maneggiare, tem a ver com as mãos também, atividades que nós fazemos dentro das nossas casas. Isso coloca dentro de uma perspectiva que é a perspectiva mais do local, que hoje em dia nós perdemos. A administração, hoje, ela está muito relacionada a um fazer, que é um fazer de mundo instrumental. E nesse fazer instrumental, ela se distancia de algo que pode ser transformador da própria realidade, né? E quando, por exemplo, nós ouvimos a fala do Stedley hoje pela manhã, onde nós precisamos também repensar esse trabalhador, por exemplo, o trabalhador camponês, que precisa também se reterritorializar, ou seja, nas suas ações, precisamos pensar também um determinado tipo de administração que possa ser uma administração transformadora. Eu gostaria de também sublinhar que eu acho que um ponto essencial nesse processo de reterritorialização da gestão significa novamente colocar a gestão dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva política, onde a gestão perdeu esse seu papel. Latouche coloca, por exemplo, na questão dos 8 R's, para poder pensar o decrescimento, e ele fala bastante sobre o aspecto político de uma determinada ação, que seja uma ação voltada para a convivialidade, pensando aí o Ivan Illich, pensando também os círculos de cultura do Paulo Freire, e, quer dizer, pensando em uma determinada realidade que esteja voltada para o local e que esteja ligada para um determinado tipo de transformação. Então, essa gestão que hoje em dia ela representa um pouco, vamos dizer assim, é sinônimo do diabo, é sinônimo do mal, né? Porque hoje em dia ela está a serviço simplesmente do capital financeiro, e todas essas práticas instrumentais levam a uma acumulação do capital e uma desapropriação dos modos de produção das pessoas, né? Ela precisa ser pensada enquanto uma prática transformadora. Então, eu acho que o desafio que nós temos é pensar como nós podemos realizar, como se valer da própria gestão, reterritorializar as práticas de gestão,
que sejam voltadas para uma esfera do desenvolvimento territorial sustentável, ou seja, para uma esfera do território local, que possa fazer sentido para aquelas pessoas que se apropriem dessas práticas e que visem uma ação transformadora, né? Então, acho que esse é o desafio que eu lanço para vocês, compartilho com vocês, e é dentro dessa linha que eu acredito que nós podemos contribuir para um tipo de transformação que não nos leve para esse abismo quase que inevitável, né? Bom, eu gostaria então agora de abrir para inscrições para as pessoas que gostariam de estar fazendo então as suas ponderações. Sem dúvida nenhuma, a proposta do decrescimento é muito instigante intelectualmente, né? Eu estava dizendo agora há pouco no intervalo que nós vivemos um tempo de uma certa angústia, né? O processo civilizatório nesse impasse que se encontra é fonte de muita angústia para aqueles que estão, enfim, refletindo a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, é muito estimulante. É uma angústia que nos estimula e que nos coloca na contingência e na obrigação política de avançar. Não tem jeito. Com essa compreensão, eu queria ver se essa curiosidade intelectual é só minha ou é de mais pessoas, possivelmente. Que é a seguinte: qual é a institucionalidade que, num futuro próximo ou presentemente, possa ser a portadora do projeto do decrescimento? Pergunto isso pelo seguinte: os partidos políticos, no Brasil e no mundo, a meu juízo, perderam absolutamente qualquer razão de sua existência. São agrupamentos de grupos de interesse, regra geral, interesses ou de carreira política ou interesses econômicos. Muito raras vezes você vai ver uma exceção a esta regra. Então, os partidos políticos, vejam o que é feito do Partido Socialista, com todo o respeito francês, né? Partido Socialista Espanhol. Aqui no Brasil, eu não vou comentar. De um lado, os partidos. De outro lado, os sindicatos. Mais ou menos a mesma lógica. Para usar uma expressão lá do Rio Grande amado, inteiramente acadelados para o poder econômico. Por patrões, por governos, por orientações religiosas e, às vezes, pelos três. Portanto, essa clivagem também me parece que é absolutamente insignificante do ponto de vista de ser portadora de uma racionalidade transcendente. A meu juízo, e de muitas outras pessoas que estão a pensar isso. Essas duas institucionalidades que são construtos muito importantes na história da humanidade. Pensar o que os sindicatos fizeram até hoje pela luta dos trabalhadores e do avanço do processo civilizatório, mesmo no âmbito do capitalismo, é um negócio muito importante. E mesmo os partidos políticos tiveram também muita importância. Bom, parece que nós vivemos um cenário em que essas duas institucionalidades estão definitivamente perdidas para um novo processo civilizatório, ou para ajudar na construção de um. E aí vem a pergunta: quem é o agente portador da racionalidade do decrescimento econômico? Se é que ele existe coletivamente, são os movimentos sociais autonomamente tomados, é um processo um pouco numa linha gramsciana de capilarização no âmbito geral da classe trabalhadora, num processo micro-orgânico de progressão, né? Ou nós poderíamos apostar na existência de um agente, de uma institucionalidade que pudesse tocar adiante as tarefas de dar esse combate que a gente sabe os adversários que ele tem. Muito embora sejam numericamente muito pequenos, o João Luiz expressou ali, é um número ridículo de pessoas que mandam no mundo, ridículo, menos de 2 centenas, mas que, no entanto, enfeixam em suas mãos um poder concentrado muito provavelmente inédito em toda a história da humanidade.
A minha questão talvez envolva o professor Felipe e o professor Homem de Mello. Quando foi colocado que a proposta do decrescimento significa uma questão controversa em relação à inovação tecnológica, né, meio uma versus, né, decrescimento versus inovação, e que as inovações tecnológicas só fariam sentido para uma proposta de decrescimento se fossem democráticas e se conservasse a biodiversidade, eu gostaria de ouvir o posicionamento desses dois cientistas pesquisadores sobre a questão das tecnologias periféricas e das tecnologias apropriadas, conforme a avaliação social feita por Michel Teolan. E uma segunda questão é como um dos dois, né, cientistas associa a proposta do decrescimento à avaliação dos créditos de carbono. Essas duas questões. Terceiro é o Rodrigo. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo, sou do Uruguai. E eu acho que sim vou falar algo do Uruguai. Alguma coisa. Aqui só tenho a Matilde que pode. Não, Daniel não é do Uruguai. Agora falando no café de recém, falamos de alguma forma que o diagnóstico que estamos falando de hoje na manhã, estamos com muitos encontros no diagnóstico da situação, incluso os diagnósticos que você fala, não somente dos movimentos sociais, da universidade, e também os próprios diagnósticos dos organismos internacionais são muito contundentes na realidade e na situação de qual é a tendência do sistema, a tendência hoje do sistema em seus diversos resultados ou seus diversos consequências. Também falamos de alguma maneira de alguma forma alguns falam de contratendências, não? Como fazemos para gerar contratendências a essa tendência que o sistema propõe, nessa ideia de que o sistema não vai trocar de uma, mas nós temos que resistir. E como geramos contratendências. Falamos de alguma maneira da agroecologia como uma contratendência possível ou a seguir trabalhando. Uma pergunta é se a proposta de crescimento é uma contratendência ou a ideia é que seja uma tendência, ou seja, portanto, trocar o sistema. Nesse caso, como fazemos isso? Nas contradições que propõe o sistema capitalista hoje em dia, não? Como fazemos, de alguma maneira, o que proponía Rivas, nós falamos afuera com alguns outros companheiros. Como fazemos para atacar a tendência, mais além da posição individual? Como fazemos como sociedade para trabalhar nisso? E eu trouxe o caso do Uruguai, que é um caso que vai muito perto da realidade do Brasil. Nós vamos detrás, juntinhos, assim, seguindo o exemplo de Brasil, em como temos que avançar a um capitalismo sustentável, como se fala. Por isso, sustentável para o agronegócio. No Uruguai, nos últimos anos, o avanço do agronegócio foi terrivelmente aumentou de forma muito importante, e o atual governo é a linha que propõe, e de alguma maneira o movimento social hoje no Uruguai mais forte é o movimento sindical, mas sua proposta, sua luta hoje é por salário. Como fazemos para aumentar esse salário daqueles que sim estão muito desfavorecidos, não? Hoje no Uruguai, mas hoje a luta é essa, avançar no crescimento da economia para
poder ter um salário digno. Essa é a luta principal dos movimentos sociais, no caso do Uruguai. Então, bueno, eu acho que temos que pensar isso, como fazemos para que essa não seja a luta principal. O professor Ribas colocou uma pergunta que sempre é feita ao decrescimento, seria qual é o sujeito político do decrescimento, né? Bom, e de fato isso não é simples, porque o decrescimento não quis ser reconhecido como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável tentou ter o aval dos governos, tentou ter o aval das instituições internacionais, etc., etc. Diante da sua recuperação total pelo sistema, o decrescimento não quis realmente entrar nesse mesmo processo. Agora, ele não tem instituições... Bom, posso mencionar, é claro que em vários países europeus tem um partido favorável ao decrescimento, o partido do decrescimento. Na França tem até faço parte, mas faço parte não é que eu acredite, eu faço parte porque tem que ajudar, né? Mas para ter mais visibilidade, mas não acredito nem um pouco que possa, muito menos chegar ao poder, mas mesmo ter uma influência. Agora, realmente os partidos tradicionais, os sindicatos estão em grande parte desacreditados, né? Então não podem ser atores nesse sistema, mas depende, porque o decrescimento, por exemplo, conseguiu na França, ao menos, e na Itália também um pouquinho, influenciar certas teses de certos partidos políticos. Então, esses partidos integraram uma parte da argumentação, não toda, mas enfim uma parte. Então, isso é uma coisa, mas para o sujeito político eu diria, bom, é o povo, né? Simplesmente, mas o povo não quer dizer muita coisa. Só que o que está se fazendo são articulações. Por exemplo, aliás, o professor João Luís estava também na última grande conferência do decrescimento que teve lugar o ano passado em Veneza. Estava em Barcelona também, você? Não. Ah, bom. Então, Veneza, porque eu também em Barcelona não fui. Bom, mas enfim, a gente vê que tinha representantes da Via Campesina, tinha representantes da agroecologia, é claro, de vários movimentos sociais. Então, o decrescimento não é um movimento que pensa integrar os outros, de jeito nenhum. Não tem esse negócio de hierarquia ou de competição, etc. Mas tem articulações. Porque em cada um desses movimentos tem pessoas da Via Campesina, talvez, que não se reconhecem no decrescimento. Mas tem muitos que se reconhecem também no decrescimento. Para eles, de repente, foi uma palavra que, né, tocou alguma coisa. Bom, em vários movimentos foi assim. Então, essas articulações são muito fortes. Por exemplo, tinha representantes do ecofeminismo lá em Veneza. Bom, também um movimento razoavelmente forte. Bom, tem alianças desse tipo. É mais uma teia, né, eu diria assim, heterogênea, mas que consegue congregar em torno de um certo número de ideias. Então, por enquanto, não acho que seja capaz de ultrapassar muito isso e influenciar, assim, na margem, né, alguns partidos políticos e se organizar dessa forma de redes, né, redes de redes, aliás, né, sem ter hierarquias. Então, isso é um problema também. Não ter hierarquia é também um problema, tem que dizer, né? Mas para a circulação da informação, para a cooperação, também é uma coisa igualitária que é muito, muito eficiente, aparentemente, né? Então, a respeito das tecnologias, é verdade que no movimento do decrescimento tem vários componentes e que tem pessoas, por exemplo, que são mais orientadas para a experiência pessoal. Por exemplo, vão renunciar ao consumo, mas é uma aventura pessoal ou de pequenos coletivos. Então, eu diria, é a dimensão moral um pouquinho, né, da coisa.
Muito bem, mas não tem grandes impactos, não querem transformar, gostariam de transformar o mundo, mas não sabem que não podem, então eles tentam realizar o que podem assim. Então, esses aí, a gente nesse grupo encontra muitos que ia dizer tecnófobos, mas não gostaria de usar essa palavra porque, bom, é muito pejorativa, mas é verdade que tem essa corrente, né? Agora, é verdade que quando você seleciona as tecnologias em função da sua inocuidade ambiental, por exemplo, e da sua utilidade social e da sua contribuição à democracia, etc., você já seleciona muito, né? São tecnologias apropriadas, de fato, né? São tecnologias locais para tal tipo de problema, e isso realmente tem uma criatividade que está se desenvolvendo a esse nível que é notável, né? Notável. Tem invenções, tem inovações, tem toda uma atividade, mas ela tem que passar por esse triplo crivo que eu falei, né? Agora, é claro que a grande tecnologia, tal como o professor João Luiz apresentou, de geoengenharia, etc., bom, o movimento do decrescimento é totalmente contra, né? Para os créditos de carbono, também totalmente contra, né? Porque é um mecanismo de mercado que, além de não conseguir fazer baixar as emissões, conseguiu na Europa, mas marginalmente, porque quando a gente tira da diminuição das emissões da Europa tudo o que ela importa, né, de emissões através das suas importações, aí já a diminuição é muito menor. Existe, mas é muito menor. Então, não diminuiu muito. Foi uma ocasião de muitas falcatruas, né? Teve muitas coisas muito desonestas lá nesse negócio, pessoas que enriqueceram com isso. E, além do mais, é um pouco imoral, né? Porque as fábricas, as 11 mil fábricas europeias, por exemplo, estou falando do mercado europeu, né? Porque tem vários mercados. O Brasil mesmo vai criar seu mercado, aparentemente. Agora, 11 mil fábricas que receberam créditos grátis, assim, né? de emissões. Isso foi um erro, mas, claro, foi o resultado da pressão dos lobbies, né? Então, isso foi um erro de entrada. Bom, tinha que pagar para isso, né? Então, eles vão continuar a poluir e eles compram, através de mecanismos de desenvolvimento limpo, através até mesmo de rede agora, né? Talvez, eles vão comprar créditos de carbono um pouco no mundo inteiro. Então, tem um aspecto um pouco imoral nesse negócio que é condenado pelo... como gerar contratendências? Realmente o decrescimento quer realmente trocar o sistema, isso não tem a menor dúvida, né? Não procurar adaptações. Só que também nesse movimento tem pessoas que são mais reformistas, quer dizer, que acham justamente que podemos influenciar certos partidos, que podemos influenciar certas políticas. Por exemplo, na Alemanha, faz 5 anos, me parece que tem um imposto, uma taxa carbono, né? A Austrália também tinha votado, mas agora com a mudança de governo está retirando a taxa sobre carbono, emissões de carbono. Bom, na França tem, mas eles não conseguem aplicar porque criou uma rebelião popular popular entre aspas, teria que analisar, mas isso é outro problema, né? Então, quer dizer, como influenciar? Bom, tem alguns que acham que é possível, outros que dizem não. É melhor construir outro mundo, paralelo. Isso com 2 argumentos. Não vamos poder modificar realmente esse mundo aí, porque as relações de poder são tais, a diferença de poder é tal que não vamos conseguir nada. Não podemos confiar nos políticos e na democracia mesmo, porque o decrescimento acha que a democracia não existe ainda em país nenhum, né? Então, porque na realidade são os lobbies que estão comandando tudo, né? E os políticos, como você mostrou, são totalmente, ou por carreira ou por dinheiro, são corruptos, entre aspas. Então, não tem via. Então, é melhor construir, pouco a pouco, outra coisa. Por exemplo, todos esses circuitos curtos
de abastecimento. Na Itália tem essas redes de cluster de pequenas empresas, né, que trocam entre elas, etc. Movimento de cooperativas, certos aspectos da economia social e solidária, etc., que estão criando, tem milhares e milhares de iniciativas no mundo que estão criando outra coisa. Não estou me iludindo sobre a força que representa isso, claro. Mas, enfim, por exemplo, alguns até argumentam dizendo, bom, o sistema, tal como ele está, vai para o caos, vai para o colapso. Então, o dia que tiver esse colapso, vamos ter essa rede aí que vai sustentar alguma coisa, ou menos, né, antes de substituir. Bom, então, tem vários argumentos assim, mas o movimento, globalmente, está mais orientado para construir outro mundo paralelo, né, de certa forma. Paralelo, é claro que a pessoa como Latouche falou lá, que ele anda de bicicleta, bom, tem pessoas que renunciam ao consumo de objetos industriais e se deslocam de bicicleta. Mas será que eles constroem as bicicletas? Não, claro. Então, a independência total, a autonomia total é impossível. É por isso que esse movimento tem que ganhar pouco a pouco, como certas cooperativas que conseguem agremiar justamente gente que fabrica bicicletas e outras pequenas atividades industriais, né? Bom, eu acho que a questão do decrescimento não é um conceito ainda, né? É uma ideia que vai se transformar um dia num conceito, e esse conceito um dia pode ser hegemônico. Foi assim com a questão do crescimento. O crescimento surgiu com uma ideia, depois ele virou um conceito e hoje é hegemônico. Então, eu acho que, enquanto não se fixar bem o que é o decrescimento, porque ele ainda continua sendo realmente um slogan motivador de discussão e tal. Agora, em função disso, o que vai... Estou conversando alto aqui, porque o negócio do decrescimento é muito bom ultimamente, porque, como alguém fala, pode ser utópico, mas é muito concreto as coisas, né? Então, o que está acontecendo agora? Por exemplo, como é que vão aparecer os sujeitos? Os sujeitos na instância política, de partido político, não estou falando que todos os partidos também, eu não gosto de generalizar, mas eles vão aparecer oportunisticamente. Porque nós estamos vendo que algumas coisas estão começando a andar mais depressa do que a gente previu, né? Por exemplo, o que se tem gasto hoje com as intempéries está ultrapassando o que se gastava antes, né? Os Estados Unidos mesmo estão gastando uma fábula com aqueles tufões que estão passando e tal. Quando começar a tocar no orçamento, né, alguém vai correr atrás de alguma proposta, alguma discussão sobre isso e tal. Eu acho que, né, num determinado momento eles vão correr atrás de uma proposta tipo decrescimento. Mas hoje eu acho que não tem um sujeito assim, é muito difícil você pegar. Até porque nós fizemos lá uma audiência pública no Senado, né, e eu pus na cabeça do Cristóvão, falei, vamos fazer uma audiência pública sobre decrescimento. O Felipe Lena foi no Senado, foi um professor lá da Bahia, o Cacá e tal. Aí, depois que acabou, eu falei assim, olha, se você continuar com esse papo de decrescimento, você não vai ganhar mais nenhum voto, né? Porque as pessoas não estão entendendo isso ainda, a grande massa. Mas isso já foi quanto tempo? Já vai fazer 3 anos, né? O que acontece? Eu pus na minha cabeça, eu vou criar uma disciplina de decrescimento na UNB. Aí você sabe, como na universidade tudo é muito rápido, demorou quase 3 anos a ser criada a disciplina. Aí ela começou agora em agosto. Eu falei assim, vão aparecer lá uns gatos pingados, mas tudo bem, né? A disciplina era de 50 pessoas, né? A vaga. Apareceram 52. Você pode imaginar uma questão dessa? Quer dizer, a disciplina, eles colocaram, eu queria só decrescimento, aí puseram decrescimento, consumir menos para que todos vivam melhor. Foi gente para lá, cara, 52 alunos. Foi muito mais interessante que quando eu propus em 87 a agricultura alternativa, né? Quer dizer, eu fiquei assim bobo.
porque algumas coisas estão avançando muito rapidamente, né? Outra coisa, a juventude hoje, ela está começando a ficar de saco cheio e pressionada. Por exemplo, a primeira vez que uma geração, hoje, ela tem perspectiva de não ter a vida igual ou melhor do que a dos seus pais. Ela já está sacando isso. Antigamente, por exemplo, a minha geração, quase toda, saiu melhor do que a dos nossos pais. Né? A geração dos nossos pais saiu quase toda melhor do que os pais. Hoje não. Não existe essa perspectiva. Eu tenho um filho que trabalha em São Paulo, ele não consegue mudar para Brasília, porque um aluguel em Brasília é uma exorbitância, um apartamento é uma exorbitância. Bom, e assim vai, vocês percebem o que eu estou falando. Então, a juventude está de saco cheio. Conheço muita gente, eu não sei se é porque eu sou professor de agricultura alternativa e decrescimento, não sei se é porque eu tenho uma amostra muito grande, né? Mas tem muita gente que está morando em cidades pequenas, muitos garotos que estão morando em cidades pequenas, muitos garotos que estão morando simplesmente, que não têm uma vida de coisa. Então, existe essa... Bom, o fato é o seguinte, é que a coisa caminha para aparecer um sujeito, mas eu acho que dificilmente hoje você tem um sujeito que pode bancar a questão do decrescimento. Bom, a questão da tecnologia... Bom, como é que eu entro nessa história de decrescimento? Eu vou na Itália, há uns 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, dar 2 palestras sobre educacionismo, não tem nada a ver com decrescimento. Chego lá, eu pego na livraria um livro que chama assim, La Decrescita Sostenibile, Decrescimento Sustentável, né? Do Maurício Palante. Aí leio aquilo e falo, pô, que legal esse troço aqui e tal. Entro no Google, vem quem que é Maurício Palante, assisto, porque hoje é fácil, né? Google, assisti umas palestras dele e tal, não sei o que tem. Falei, olha, tá aí, esse negócio tem a ver comigo. Porque tem muita gente que é decrescentista e não sabe. Por exemplo, eu tenho uma blusa de 46 anos, eu não compro roupa, as chances que eu tive de atuar politicamente e coisa foi para quê? Foi para decrescer, como é o caso da agroindústrias familiares. Na conferência em Veneza, os caras falaram assim, você tem um projeto aí de agroindústrias familiares, é um projeto decrescentista. Você não quer escrever um livro que a gente te ajuda a publicar, você publica. Aí eu nem escrevi esse negócio em português, aí escrevi em inglês para publicar lá, porque os caras acharam que... O que eu quero falar é que tem muita gente aqui nesse auditório que tem muita coisa a ver com a proposta de decrescer. Né? Decrescer nesse sentido. O que é decrescer nesse sentido? A questão da convivialidade. Tem muita gente que chega e diz, puxa vida, essa semana eu queria ver não sei quem, conversar com não sei quem, e tive que ficar ralando aqui, trabalhando para ganhar mais, para não sei o que tem. Pô, não está legal isso. Tem gente que joga tudo por alto. Ou seja, existe toda uma onda, né? Então, por exemplo, eu estou falando isso para mais ou menos responder a pergunta. É o decrescimento e as tecnologias periféricas. As tecnologias periféricas, muitas delas são decrescentistas. Muitas, mas muitas delas são decrescentistas já. Quer dizer, a proposta de decrescimento não está aí para liderar isso, mas está para jogar uma discussão que existe uma possibilidade de saída, entendeu? E que esse mundo que está aí é impossível de continuar. Sobre o crédito de carbono, ele respondeu, sou completamente de acordo, aquilo é trocar 6 por meia dúzia, é pior até, porque é imoral, é como ele falou, né? Além de trocar 6 por meia, não adianta nada, né? Bom, a outra coisa, como fazemos a sociedade atacar os problemas com... Eu não entendi muito bem, objetivamente, o que o companheiro do Uruguai falou. Fala 2 palavras objetivas, só para eu sacar mais ou menos. En el inicio lo que preguntaba iba un poco por el tema de crecimiento, creo que un poco lo han conversado ahora también, han avanzado más. En el de crecimiento, si digamos, como propuesta dentro del sistema, como ir generando una contratendencia para resistir en el sistema, o como propuesta realmente de transformación y ahí cómo entran los sujetos. Creo que eso más o menos lo han compartido. Lo otro era más complementar lo que faló Rivas respecto a los sujetos y la realidad que hoy en día vivimos en los países
aquí del sur. Ah, tudo bem. É isso. Um debate que nós temos forte na agroecologia é o seguinte: é ruptura, não é transição. Não. São as duas coisas. Não, eu acho que o decrescimento é ruptura. O decrescimento é ruptura. Agora, se você for falar se é possível uma ruptura agora, evidentemente que não é. O que tem, eu acho, não sei se o Felipe concorda, o que tem lá do decrescimento muito forte para falar sobre ruptura? É aquilo que eu mostrei. Para um ser humano mediamente inteligente, a não ser um cara que está internado no hospício e tal, esse negócio assim, mas o mediamente inteligente, ele vê que o que está acontecendo com a proposta de decrescimento é completamente inviável, não é lógico, não é crível, entendeu? Não é lógico uma proposta de crescimento que nós estamos. Então, essa questão do decrescimento, ela propõe realmente, não dá. Outra coisa, um exemplo, vou fazer uma analogia aqui. Você está num trem, certo? Ele está a 60 km por hora, e você está mal sentado no trem, está desconfortável. A proposta do decrescimento não é você aumentar a velocidade do trem, não é você arrumar a cadeira, não é você pôr ar-condicionado no trem, não é você tirar a fuligem da máquina que vem em cima de você, não é nada disso. É você descer desse trem e subir em outro trem. Essa que é a proposta, eu acho que até onde eu entendi, essa é uma proposta que ela é de ruptura, sim. Agora, você vira e fala assim, mas então vocês estão mais malucos do que a gente pensa, porque não tem a menor chance. Ninguém está falando que a chance é para mais. Por exemplo, muitas propostas de mudanças no mundo, as pessoas que começaram a falar nunca viram essa mudança. Entendeu? Então, essa que é a questão. Agora, por que eu não tenho nenhum problema de levar pedrada, por falar de crescimento, levar o tomate podre na cara? Por quê? Porque as argumentações para o decrescimento são muito claras. Nós não podemos. As pessoas que praticam crescimento exacerbadamente, elas mesmas acham que não vai dar certo. Eu falei, isso não vai dar certo. O cara ter um carro com 500 HP para andar dentro da cidade, esse cara, eu não acredito que ele acha que isso está certo. Eu não acredito. Tem uma Ferrari, aquele Volvo que tem aqui, eu já vi um aqui. Estou aqui há menos de 24 horas, já vi um aqui na rua. Sabe quanto que ele tem? 350 HP. Isso aí, a energia que ele gasta, o custo dele. O cara que dirige, ele fala, não, isso não está certo, mas ele faz. Entendeu? Então, a questão do decrescimento assim, é fácil de você contra-argumentar. Agora, não tem sujeito, tem todas as dificuldades, é uma utopia, mas é uma utopia concreta, né? Então, vai lá. Muito bem, vamos abrir agora para a segunda rodada. A gente tem. Qual que é seu nome? Miranda. Quem mais gostaria de estar se inscrevendo? Seu nome? César. Ok. Eu já fui quase contemplado aqui, só queria que os professores dessem um pouquinho mais de explorar um pouco mais a fala aí de vocês. Que quando na palestra aí, principalmente vocês falavam que é um processo nessa discussão, nesse movimento aí do decrescimento. Está claro que se busca, mas, por outro lado, tem uma parcela da população que precisa crescer. Então, a minha pergunta, então, em cima dessas, vocês dão uma argumentada, buscar um pouquinho mais aí, qual é que é os parâmetros que a gente busca, diante disso aí, num modelo macroeconômico que só visa o lucro, qual é que é os parâmetros que tu vai buscar para fazer essa relação e buscar esse equilíbrio? O César. Boa tarde, sou César de Paraguai. E, bem, umas quantas questões. Os países da Unasur, especialmente os países progressistas, entre aspas também, estão desenvolvendo políticas nacionais, políticas desenvolvimentistas de crescimento, mas tem
por exemplo, o presidente Correa, de Equador, ele tem uma fala, um discurso muito parecido a um discurso de descrescimento. Ele fala que não é preciso, com um crescimento de 0%, você igual pode fazer uma redistribuição da renda, uma redistribuição do ingresso e dos benefícios da economia. Mas, na prática, ele está fazendo investimento em petróleo, investimento em ruas, estradas, em questões de crescimento. A mesma coisa na Bolívia, um discurso a favor pela Pachamama, amor à nossa terra, a mãe terra, mas também a estrada na Amazônia, oleodutos. Na Argentina temos a mineria a céu aberto, céu aberto. O Brasil, acho, leilão, pré-sal, infinidade de ideias. Assim. Mas o Unasur é preciso, tenho entendido que em geopolítica a gente fala que é preciso fazer isso. É preciso a parceria Venezuela-Brasil, estrada, oleodutos, cabo de internet, um montão de questões, projetos desenvolvimentistas, verdade? Yendo para Cuba. Cuba tem agora o projeto de Zona Franca, acho que é o Mariel, Porto. Nicarágua, tem o canal de Nicarágua, que é com investimento chinês. O sea, estamos falando de governos progressistas, que também tem um discurso de descrescimento, mas na prática, as políticas implementadas pelos governos é de crescimento mesmo. Isso sobre a América Latina, e outra coisa também é a China. Algo importante, o sea, a China, qual é o projeto político, geopolítico da China? Isso. Perdão. Agora é o Alexandre, né, que está lá em cima. Eu queria trazer aqui alguns elementos também para o debate. Outro dia tive uma prosa com um companheiro, deputado federal lá na região, e ele afirmava o seguinte, que o país teria que crescer 3% ao ano, por conta de que a cada ano teria aproximadamente 3% de pessoas que deveriam ingressar no mercado de trabalho, né, que seriam os jovens, que estão no período de começar a trabalhar, estão desempregados, e que se o país não crescer 3% ao ano, consequentemente, esses jovens não têm vaga no mercado de trabalho, claro, dentro desse modelo que está aí estabelecido, né? Bom, eu gostaria que os dois companheiros da mesa pudessem analisar essa questão, por conta de que me parece que essa é uma visão do governo, né? Porque esse companheiro, né, ele está lá no centro do governo. Bom, outra questão é em relação à questão energética, né? A humanidade, eu vi muitos, nesse debate de desenvolvimento, a questão energética é tida por muitos teóricos do campo da energia como um dos elementos para medir o desenvolvimento das sociedades, né? Conforme a sua capacidade de produzir energia, gestar a energia e também fazer uso, claro, né, da melhor forma possível, se imagina, dessa energia, mas a energia é um parâmetro importante. E, nesse sentido, a humanidade, durante sua história, lançou mão de inúmeras formas de produção de energia, né? No passado, que foi a lenha, depois os combustíveis fósseis, né, carvão mineral, da Revolução Industrial, petróleo, né, a energia atômica, e agora está na moda aí o gás de xisto, né? Estão lá arrebentando o subsolo para extrair esse gás. E eu já vi, inclusive, além da economia do hidrogênio, do nitrogênio e tantas outras formas de energia,
a energia do hidrogênio 3, né, dos meteoros. Então, segundo eu vi um teórico, o Japão está trabalhando com isso de, né, captar, retirar esse hidrogênio 3 dos meteoros, que tem uma grande carga de energia que é capaz de gerar muita energia para a humanidade. Bom, o que você vê é isso, né? Uma busca imensa lá na minha região, no Rio Uruguai, fronteira com a Argentina, tem o projeto de 2 grandes barragens para serem construídas agora, de imediato. Acho que a partir do ano que vem já começa a construção das obras. E o governo brasileiro investiu nos últimos anos aí, estava em projeto, segundo movimentos atingidos por barragem, 70 bilhões de reais para ser investido num período de 15 anos para geração de energia elétrica hídrica, né, de fonte hídrica. Bom, o que você vê assim todos os planetas, isso acontece com a China, né, a busca exacerbada por energia, né, a necessidade de energia para dar conta desse modelo de desenvolvimento, que, segundo se alega, é por conta de que as novas gerações estão aí, precisam, e assim por diante. E com relação ao consumo, né, por mais, eu também tenho roupas lá da Crisma, né, que eu adoro usar, né, uso até hoje, tenho esse apego também, e já fiz essa opção também por muito tempo, mas eu confesso que eu sou fascinado pela tecnologia, eu gosto da tecnologia, né, a cibernética, a comunicação, e acho que isso é um desejo das pessoas, né, poder viajar de avião, essa é a importância da locomoção no planeta, né? Não só das mercadorias, mas das pessoas, a circulação de mercadorias e de pessoas no planeta, ainda que se tenha críticas, ainda que tenha muita coisa perversa, mas tem o lado bom disso, de poder ter companheiros, né, se encontrando, né, poder prover encontros, poder dialogar, ainda que hoje a comunicação está mais facilitada, né, dá para usar a internet para muita coisa. Mas são elementos que não dá para negar a importância disso no desenvolvimento, né? E que eu acho que são importantes. Bom, quando se trata de alimentação, eu não abro mão de consumir a mandioca da região, a abóbora, né, produzido na região, por uma questão de saúde, minha, da minha família, né, e de uma visão também de desenvolvimento. Mas também acho que tem coisas que têm que vir de longe, que não é possível produzir tudo na região, assim como tem coisas que são produzidas na região e que tem que ir para longe, né? Agora nós estamos vivendo a questão da erva mate, né? Que essa globalização da erva mate está tendo uma importância muito, muito grande no desenvolvimento da região, pela própria importância que passa a ter a cultura da erva mate, que é uma cultura indígena, né, dos guaranis, né, que além do consumo local, ela também pode contribuir, né, para o consumo de pessoas no mundo todo. Bom, como esses elementos dão conta de olhar assim, bom, o decrescimento, né, dá uma freada nisso que está aí, dá uma puxada uma desacelerada nesse processo, ou, melhor que isso, dá uma guinada para um outro rumo. Qual é a possibilidade? Eu outra vez vi uma intervenção do ambientalista que diz, tudo isso aqui é maravilhoso, mas nenhum político em qualquer parte do mundo nunca vai defender uma bandeira dessas, porque ele não se elege, mas nem para varredor num bairro, né? Quer dizer, quem é que banca isso? Só as organizações populares, e mesmo assim, na nossa base, também, muita coisa tem resistência. Então, bom, como é que vocês veem essas questões todas, né, para a proposta aí? Bom, deixa eu começar pela terceira pergunta. Companheiro, é o seguinte, vamos chegar a um meio termo, né? Então, é o seguinte, primeiro é que a proposta do decrescimento, ela não tem nenhuma possibilidade de ser implantada uma proposta, não por causa de político, não por causa que falta o sujeito, mas por causa da colonização do imaginário. É que a gente acha que um outro mundo é impossível de viver. Esse aqui é o problema maior. Não é, por exemplo, você quer ver um negócio?
eu acho que não teria muito problema as pessoas viajarem nas férias. Agora, sabe o que as pessoas no Brasil estão fazendo? Casando as suas filhas em castelos na Europa. Isso aí está muito comum. Está muito comum. Por exemplo, você acha que a questão, por exemplo, de ter um carro, alguém está proibindo alguém de ter um carro, até certo ponto eu não proibiria, mas eu proibiria sim ter um carro de 350 HP. Então você tem 8... Bom, isso é uma coisa, mas aquela analogia que eu fiz, o decrescimento não tem a menor possibilidade de ser sequer assimilado à proposta se a pessoa não descolonizar seu imaginário. Né? Por quê? Por exemplo, esse senhor que falou que o Brasil tem que crescer 3% ao ano, ele esquece de fazer uma reflexão. O Ocidente, nos últimos 50 anos, não parou de crescer. Resolveu o problema do desemprego? Não resolveu. Não resolveu. Você fala assim, não cresceu o suficiente. Não cresceu o suficiente, sim. Cresceu. E não resolveu. Sabe por quê? Deixa eu explicar como é que é. No sistema capitalista de crescimento contínuo, que tem o motor do desenvolvimento, que é a obsolescência, que o cara tem que comprar e coisa, é como se fosse esse copo d'água aqui. Então, eles falam o seguinte, olha, vamos crescer a economia, que é a água, vamos crescer. Porque o que acontece? Quando ela chegar aqui, ela transborda e vai para todo mundo. Todo mundo vai ter emprego, tal negócio, né? Então, eles falam assim, só que tem que, quando a água vai transbordar, eles aumentam o copo, vai aumentando, e a água nunca transborda. Então, o sistema que nós temos de desenvolvimento é um sistema realmente equivocado, porque você, por exemplo, eu não vou me opor, porque você falou a questão da saúde melhorou, né? As pessoas estão vivendo muito, se bem que poucas pessoas, né? Você está vendo... se você prestar, se você forçar um pouquinho a barra, você pode chegar à conclusão que nós estamos num apartheid social. Quer dizer, certas pessoas vão viver até 150 anos e as outras vão continuar morrendo com 50, 60 anos. Porque quem que vai viver 150 anos? Vai ser possivelmente aquela pessoa que vai pôr um chip aqui para controlar o equilíbrio. Quando a pessoa fica sem equilíbrio, vai pôr outro chip aqui para controlar, para levantar um braço, vai pôr outro chip aqui para controlar, levantar o braço, tá? E outra pessoa não tem o que comer. Então, é à custa disso que nós temos o grande avanço tecnológico. É à custa disso. Porque você sabe quantos bilhões se gastam na questão, por exemplo, de mandar um cara no espaço? À custa de quê? Se tirasse metade disso e distribuísse, você teria uma vida melhor. Bom, então a primeira coisa é descolonizar o imaginário. Um outro tipo de coisa... outra coisa, não dá para falar que as pessoas estão proibidas de fazer a liberdade dos indivíduos e tal. Mas você pode chegar a uma situação, é possível você chegar que a liberdade para você é ficar dentro do seu estado. Não me interessa sair daqui. Pode até, de repente, me interessar, mas também não me interessa, pode ser. Né? Ontem eu vi uma senhora, não, foi o Stédio que falou isso. Não, foi o Ribas, no discurso do Saramago, que falando assim, o mundo para aquele senhor era o arraial dele, era a coisa dele. Então, essa questão do descolonizar o imaginário é a primeira coisa. Se não descolonizar o imaginário, não tem. Agora, objetivamente, eu discordo que, aumentando 3%, você vai resolver os problemas do Brasil. Não vai resolver. Não vai resolver porque não resolveu até hoje. O crescimento não resolve o problema. O crescimento do PIB não resolve. A outra coisa, o cara vira e fala assim, mas se não crescer, vai ter desemprego. A proposta do decrescimento, uma das propostas do decrescimento, é que você pode recorrer aos empregos dos cuidados. Você sabe, a questão dos cuidados é uma coisa interessantíssima. Por exemplo, bom, a mulher, né, ela gesta o filho, tá, beleza, 9 meses na barriga. Tá, depois, cuida do filho. Como a minha mulher, muito puxa-saco do genro dela, fala assim, não, ele compartilha, você me ajudava, já me pôs de escanteio. Porque mesmo que você queira ajudar a mulher, é difícil.
Mas aí ele disse que o meu genro compartilha. Tá, beleza, beleza. Mas é um trabalho desgraçado, cara. É limpar a bundinha, não sei o quê, dar mamar, acordar de noite e tal, tá, e vai. Aí começa a entrar na escola, cuida daqui, tá. Aí, universidade, o pai ajuda, tá. Aí o garoto fica pronto para o mercado. Aí o mercado pega aquele coisa. Então, o Deus mercado, como diz o Eduardo Galeano, que é um tremendo filho da puta nas palavras dele, o Deus mercado não reconhece o trabalho com cuidado, não reconhece o trabalho nem com cuidado, nem a natureza. E como não reconhece nenhum trabalho, não remunera em nada. Você já pensou, na nossa sociedade, se a mulher, nesse período todo, ela tivesse um salário, quantos milhões de empregos seriam criados imediatamente? Agora você vai falar assim, não tem nada a ver. O marido dela trabalha. Não, o marido dela trabalha e o cara pega mais valia. Não tem nada a ver. E mesmo se ela trabalhar, não tem nada. É dupla, inclusive aí é dupla jornada, que é pior ainda. Certo? Então, ela tinha que. Você quer ver? Eu não estou comparando, vou falar, nem pensa, né? Mas quando você vai criar galinha, como é que é? Você compra o pintinho, né? Você investe, dá dinheiro, tal, até ela produzir o coisa. Quer dizer, você coloca preço naquele. Até 6 meses, como ela para produzir. O moleque que foi desde coisa que você apresenta para o mercado, ele vem de graça para o mercado, não vale nada. Então, você já pensou isso? Se você, de uma hora para outra, descoloniza o seu imaginário, fala, todo mundo chega à conclusão, não. Tem que ter emprego, carteira assinada, aqui quando vai formar a mesa, a representante das donas de casa, vem ela toda. Hoje ser dona de casa é pejorativo, porque o mercado faz isso. O mercado faz isso. Ele não prestigia a melhor coisa que tem no mundo, que é a criação. Que a criação é colocar a pessoa apta a produzir. Então, são coisas que tem que descolonizar. Essas coisas são possíveis. Porque vocês podem falar assim, meu amigo, tu está doido, mas isso é certo. Você pode me chamar de doido, mas isso é certo. É certo. Outro dia, duas professoras lá na UNB conversando, chegou uma terceira, e aí, tu está de folga em casa? Não, ela conversando, antes ela estava conversando, não, porque minha mãe está de Alzheimer, 82 anos e tal. Então tu está de folga em casa? Folga? Cuidar de uma senhora de 80 anos com Alzheimer? Folga? Eu não ganho nada. Inclusive gozam ela que ela está em casa. Você não faz nada, você está em casa. Então, o nosso imaginário é completamente. Ele descarta essas coisas. É preciso que a gente comece a pensar nisso. Bom, parei de falar aqui. Que eu falo. Tá. Qual o parâmetro? Questão da Bolívia. Essa Bolívia você responde. Eu estou falando parâmetro, senão eu estou com ela. Da Bolívia, do Unisul, do Correia, que ele falou assim. Né? Bom, parâmetro. Isso não necessariamente é do decrescimento, mas o que eu entendo? Por exemplo, você imagina duas linhas aqui, certo? 2 linhas. Então, as pessoas que estão aqui embaixo, elas têm que chegar nessa linha. O que é isso para mim? O que é isso? Alimentação, saúde, transporte, segurança, educação. Ela tem que chegar aqui, certo? E elas ficam aqui dentro, né? Aqui dentro. Aqui dentro, evidentemente, se o cara quiser trabalhar 24 sobre 24 horas, ele vai ficar um pouquinho acima. O cara quiser trabalhar menos, ele fica menos, tal, aqui dentro. Agora, aqui em cima, ninguém pode passar. Não é implicância, não, mas ninguém pode ter carro de 350 kp de motor. Não pode. Não pode. Ninguém pode ficar casando a sua filha na Europa, não se ouve. Isso aí não, porque isso custa muito para a nação. Isso custa para a nação. Entendeu? Para a humanidade. Então, eu não sei se posso chamar de parâmetro, não é parâmetro, mas é um raciocínio que eu tenho, que é o seguinte, de você ficar aqui nesse meio. Não é todo mundo igualito, não sei o quê, tal. Agora, aqui abaixo ninguém pode ficar, nem aqui acima ninguém pode ficar. Bom, mais ou menos isso, eu não sei se foi você, Felipe. Conserta as bobagens que eu falei. Bom, já que você respondeu a muitas coisas, eu vou só retomar algumas coisas que não foram, talvez, totalmente respondidas. Bom, primeiro, vou pegar o parâmetro também para começar. Bom, na proposta do decrescimento, tem a proposta de renda máxima. Então, esse negócio da renda máxima, hoje em dia, é considerado
ataque contra a liberdade. Né? Muitas pessoas acham que é terrível, etc. Mas eu tive um exemplo, aliás, em Veneza, o ano passado. Aconteceu que eu jantei lá com um participante que era cirurgião, neurologista e pesquisador no Hospital Público de Genebra. E conversando, ele me falou, olha, eu estou ganhando 5 vezes o que ganha o cara que varre o hospital. E ele me falou, mas isso é muito justo, eu não preciso mais do que isso. Agora, se eu estivesse no setor privado, ganharia 10 vezes mais. Ele falou, mas não quero viver nesse tipo de sociedade. Então, você vê que não é qualquer mentalidade que está correndo assim atrás do dinheiro. Somos formatados, mas não tanto assim, né? E o cara é de ponta, né? Então, poderia, de fato, ganhar rios de dinheiro, mas, bom, não quer. Então, essa renda máxima é uma coisa fundamental. Agora, o espaço entre a renda mínima e o que deve ser obrigatória também, né? Claro, tem países que não têm ainda salário mínimo, etc. Mas assim, se fala de renda, né? Que é mais ainda do que o salário. Diferenças vão continuar por causa da acumulação de patrimônios, etc. Mas isso custa tempo, né? Para diminuir. Mas enfim, ao menos já ao nível de renda seria uma diferença menor. Tem pessoas que dizem, bom, uma diferença de 1 a 20 para iniciar. Tem um partido na França, Partido de Gauche, que diz de 1 a 20. Bom, tem outros que dizem não, tem que ser como falou da França, né? Como no funcionalismo público. No funcionalismo público vai de 1 a 6, né? a escala. Então, os funcionários públicos conseguem conviver com isso, que o que mais ganha 6 vezes mais do que aquele que menos ganha. Bom, então, o debate está aberto, né, sobre essas diferenças. E, claro, tem também, não só o salário, mas a renda universal. Isso é uma das grandes reclamações. Só que tem estudos já que mostram, né, que se não tiver justamente esse negócio de renda máxima, de renda mínima, etc., você pode ter efeitos perversos. Uma renda universal tem capitalistas assim ferrenhos que estão a favor, né? Porque eles dizem, não, mas que bom, vai aumentar o consumo, etc., etc. Então, isso tem que fazer os prós e os contras e vai junto com uma série de outras medidas. Não pode vir sozinho, assim, né? Pode ser uma medida progressista, muito progressista, ou nem tanto, né? Bom. Então, isso seria mais ou menos nesse caminho que se faz, né? Agora, é óbvio, pensando no emprego, eu também, bom, você respondeu, eu diria a mesma coisa que você. Agora, pessoas que pensam que pode mudar de sistema sem sofrimento, né, facilmente, acho que é uma ilusão, né? Não vamos prometer um mar de rosas, né? O dia que por exemplo, tem um monte de empregos que vão desaparecer. Pessoas que fazem marketing, por exemplo. Marketing para não vender não existe. Marketing é para vender. Então, tem, hoje em dia, um monte de pessoas que são formadas só para vender, no marketing ou em outras coisas, mas, enfim, só para vender. Então, e promover a venda. Então, isso, numa sociedade que vai esfriar a esse nível, são legiões de empregos que vão desaparecer. E muitos outros, né? Então, isso é um problema. É verdade que vai recorrer muito mais ao trabalho voluntário, ao trabalho solidário, ao cuidado, etc., etc., para suprir, né? Mas o emprego produtivo mesmo, tem alguns estudos que dizem que o tempo de trabalho pode ser dividido por 4. Né? Um estudo no Canadá mostrou que teria que dividir por 4 o tempo de trabalho. Né? Então, quer dizer, todas essas medidas têm que vir mais ou menos juntas, porque sozinhas elas vão ter efeitos perversos. Esse é o problema. Bom, sobre a mineração, bom, tem uma pessoa que analisa muito bem isso, aliás, é um pesquisador uruguaio do CLAIS, que se chama Eduardo Gudinas, não sei se vocês conhecem. Ele mostra que essa contradição, que esse duplo discurso, né, de certa forma, entre governos que se dizem ecologistas, contra o crescimento absurdo, contra o capitalismo, etc., e que estão favorecendo a mineração assim, a todo custo, né? Em grande escala.
exploração do petróleo. Por exemplo, o Parque Yasuni, vocês devem saber, já foi abandonado, né? O sistema para que o petróleo do Parque Yasuni, no Equador, é como terra indígena no Brasil, né? mais ou menos. Bom, ele se engajou a deixar o petróleo no chão e não atrapalhar as populações indígenas e o meio ambiente que está lá, mas devia receber dinheiro da comunidade internacional, que com a crise não veio, obviamente. Então, agora lançou de novo a exploração do petróleo. Então, isso não tem essas contradições muito fortes. A desculpa desses governos é de dizer: eu só posso financiar políticas sociais se eu tiver o dinheiro, a renda dessas exportações. Mas isso é até verdade no quadro, no paradigma no qual eles estão raciocinando, né? Só que justamente estamos procurando sair desse tipo de raciocínio. Sobre o consumo, e de fato o consumo é isso, o sucesso da sociedade de consumo, o sucesso do capitalismo de modo geral, é de ter mexido profundamente com uma característica antropológica, né? Quer dizer, o desejo de possuir, desejo de consumir. Então, isso é provavelmente consubstancial à humanidade, só que aumentou muito recentemente. Por quê? Porque o sistema explorou isso, né? E sabemos que boa parte do consumo, ele se refere desejo de consumo, ele se refere a dois mecanismos principais. Que é o que o Thorsten Vleben, um economista, né, do início do século XX, tinha estudado num livro que não sei se foi traduzido para o português, seria a teoria da classe ociosa, né, mais ou menos. Bom, ele mostrava lá que a classe social inferior, por exemplo, pauta seu desejo de consumo na classe imediatamente superior, e essa, de novo, na classe um pouco superior, e assim em diante. Então, o resultado final é o topo da pirâmide que está determinando o modo de consumo de todo mundo, né? Então, isso porque tem o segundo mecanismo, que o consumo não é tanto ligado, quer dizer, é ligado à utilidade, mas é ligado muito ao status. Ter tal objeto mostra que você faz parte, você é incluso dentro de um certo padrão que você quer alcançar, né? Então, pode ser, por exemplo, todo o marketing utiliza esse mecanismo. Tem um autor que mostrava uma vez que um par de tênis que custa $20, né? Realmente custa para fabricar $20, é vendido 200. Por quê? E as pessoas compram 200 porque tem uma marca, né? Tem alguma coisa, tudo uma gente que paga para produzir esses $180 suplementares, né? Bom, então todo o consumo é ligado a isso: imitação, status, desejo de imitar, etc. Quando tiver uma sociedade muito mais igualitária, é óbvio que isso quase não desaparece totalmente, mas diminui muito, né? Bom, eu acho que você tem razão, como disse o Serge Latouche, tem que descolonizar nosso imaginário, né? É só assim, porque senão é óbvio que nós somos presos a esse mecanismo também. Vamos desejar tal objeto. Não é para viver como monges, né? Obviamente, podemos consumir se, por exemplo, um celular. Bom, eu resisti não sei quantos anos ao celular e minha mulher tinha, já fazia muito tempo. Bom, mas um dia você tem que fazer como todo mundo, senão você não se colocar do lado de fora. Então, digamos, um celular, por exemplo, podemos resolver que é uma coisa que é útil, né? Os prós são maiores do que os contra. Mas isso deve ser deliberado, não obedecer a leis de mercado. Então, vamos produzir isso e vamos reciclar. Vamos cuidar da exploração, porque nisso entram metais raros, etc., né? Bom, enfim, uma série de problemas. Então, tornar ele o mais inócuo possível, né? Bom, mas pode ser que a gente decida que é uma coisa valiosa. Viagem de avião, se isso cabe no nosso orçamento de CO2, por que não, né? Mas tem que caber no orçamento de CO2. Se a gente fizer isso, tem outras coisas que vamos ter que renunciar, e assim em diante. Mas tudo isso deve ser uma deliberação. Obrigado, Felipe.
Vamos abrir para mais uma rodada, a última rodada, então. Qual é o seu nome? Linho. Quem mais? Sou Paulinho, também sou mestrando. Só um segundinho, Paulinho, Pois só não. para ver se tem mais... Alguém gostaria de se inscrever também? Você? Nome? Ilhas, ok. E uma última pessoa. Dou-lhe uma. Bem, ninguém mais inscrito, então vou passar a palavra então para o Paulinho. Sou veterinário da região norte do estado do Rio Grande do Sul e sou mestrando do mestrado profissional aqui na UFSC. E eu gostaria de colocar assim, ó, a mídia nesse processo. Acho que gostaria que vocês comentassem sobre isso, porque a questão de valores na sociedade, vocês colocaram a questão, né, dos valores das classes sociais, né, imediatamente superiores e tal, mas ó, essa é uma questão importante que eu vejo também, né, que a questão da luta de classes vai estar envolvida num processo de mudança, né, de valores da sociedade, né, de um outro modelo de desenvolvimento, né, e também a mídia é uma questão importante, né, porque logicamente ela está a serviço da classe dominante, né. Então gostaria que vocês comentassem sobre isso também. Eu gostaria de retomar a questão dos parâmetros, porque eu acho que é uma questão bem interessante a gente poder avaliar como priorizamos as nossas ações nessa dificuldade que estamos. Quais ações melhoram realmente a nossa situação e quais pioram e quanto, né, para decidir como vamos gestionar os recursos, como vamos gestionar a distribuição dos recursos. Então, eu gostei muito que vocês deixaram muito claro já desde o início que não é uma questão de só decrescer. Isso não é a questão do movimento. Mas me pergunto quanto isso é transmitido num modo mais amplo, num contexto mais amplo de pessoas que não têm ainda contato com esse tipo de questão. Aqui eu acho que estamos já bastante expostos a esse tipo de problemas e as possíveis soluções. Mas eu vejo o potencial problema de comunicar o decrescimento como um alvo para o público mais amplo, se nossas metas realmente, como vocês colocaram muito bem, são de distribuição mais equitativa de acesso e utilização dos recursos e serviços e definir limites de taxa de utilização e criar incentivos para reduzir as taxas de utilização. Eu vejo isso como tipo uma chuva de ideias, de indicadores como devemos melhorar. Então, jogar no lixo o PIB, que realmente não serve como indicador para tomar decisões sérias e rigorosas, mas quais usamos? E eu, assim entendi mais ou menos a solicitação de parâmetros, se chamamos isso de parâmetros ou indicadores, talvez não importa tanto, mas que usamos como guias para tomar decisões, a nível político macro e também a nível pessoal micro. Então, eu joguei aqui essas três, mas... E também vejo que é difícil capturar isso de uma forma muito simples, para nomear o movimento. Então, eu vejo essa limitação de decrescimento porque muita gente reage de uma forma negativa porque vê associado essas coisas positivas ao crescimento. Mas como que a gente transmite isso para um público mais amplo que tem potencialmente interesse em redistribuir equitativamente o acesso e utilização dos recursos e que evite excesso de utilização, excesso de consumo, mas que não vê isso identificado com decrescimento. Então, eu vejo isso como um dos principais entraves, talvez, da ideia de decrescimento.
se isso não é a meta final. É só digamos, uma sacudida de que teremos que repensar. Não é isso? Realmente, vou começar pelo papel da mídia. Teve um estudo que foi feito na França há 2 anos, me parece, sobre os economistas que aparecem sempre na televisão ou que aparecem com artigos nos melhores jornais, né, mais sérios. 90% desses economistas tinham ligação com grandes bancos de negócios, etc. Então, quer dizer, será que eles são isentos? Imagina que um economista que defende o decrescimento foi convidado uma vez só. Nunca. Né? Bom. Então, isso mostra que realmente é extremamente difícil, né? Isso vale também como resposta parcial para você. É muito difícil conseguir aparecer de forma não distorcida, porque, claro, tem jornais que falam do decrescimento, foi falado na televisão, até o ex-presidente Sarkozy da França falou de decrescimento, para derrubar, claro, mas, enfim, mencionou. Então, quer dizer, existe, né? Mas existe de forma totalmente distorcida. Então, como comunicar uma coisa que é tão complexa? Porque, de fato, é extremamente complexo. Já tem muitos artigos científicos, já tem publicações sérias, já tem poderíamos dizer, uma teoria econômica do decrescimento que está em fase de elaboração por economistas sérios, profissionais, etc. Mas é um trabalho sério e complexo, né? Então, não tem ainda, assim, uma teoria completa. Mas é por isso, aliás, que às vezes somos criticados em particular, entre os marxistas. Bom, no decrescimento tem muitos ex-marxistas ou marxistas, mas que aceitam a questão ambiental, etc. Só que tem alguns irredutíveis lá que são os teóricos do valor, né? Eles dizem, bom, mas vocês falam da tecnologia, vocês não entendem que é o mecanismo da valorização do valor que está atrás do crescimento tecnológico. Vocês não entendem que é esse mesmo mecanismo que está atrás do crescimento, porque o capitalismo ou cresce ou morre, não tem alternativa. Claro que a gente entende muito bem isso, mas eles recorrem a teorias muito sofisticadas, mas que servem para o quê exatamente? Porque é complicado comunicar isso para, digamos assim, publicamente, né? Eles têm uma audiência extremamente restrita. E o que fazemos com isso? Eles dizem, não, o sistema vai cair, o sistema vai morrer porque isso, aquilo, eles comprovam. Mas a gente faz o quê enquanto isso, né? Então, tem todo esse problema da complexidade, mas também que não deve impedir a ação. Então, resolutamente, o decrescimento não se colocou tanto do lado teórico, embora tenha essa procura teórica, do que do lado da ação. Agora, a ação pode ser, por exemplo, tem pessoas, os jovens, por exemplo, eles vão muito impedir a realização de uma grande infraestrutura inútil, né, etc. Bom, vão impedir, vão acampar, vão fazer ações de boicote, essas coisas, né? Bom, outros vão criar circuitos paralelos disso ou daquilo, enfim, mas estão na ação. E o que é interessante é que os cientistas que estão nesse movimento do decrescimento são também ativistas, quer dizer, eles têm um pé na ciência, são professores universitários, etc., pesquisadores, mas eles têm também um pé numa ação concreta. Então, isso modifica a visão. Eu acho que, inclusive, foi por isso, desculpa a digressão, mas estou falando, acho que é uma diferença grande com o que eu citei lá do Steady State Economy e da New Economic Foundation, que eram mais intelectuais, eram economistas, e não saíam do meio economista e não conseguiram assim um contato realmente com os movimentos sociais, com a contestação social, etc., né? Então, a respeito dos indicadores, de fato, temos que inventar uma série de indicadores, tá?
tem alguns que já são úteis, são muito criticados e criticáveis, mas que já existem. É a pegada ecológica, né, que reúne, não sei quanto para cada país, mais de 5.000 dados, e que é melhorado, porque é um pouco como esses sistemas, né, informáticos que são colocados no público, e aí as pessoas melhoram pouco a pouco. Lá não é o grande público, mas são os cientistas, né, que melhoram. De repente um russo diz, não, mas deveríamos calcular assim, assado, etc. Bom, aí incorpora ou não, enfim. Aí, e outro indicador é chamado o espaço ecológico, né? Para ver justamente isso é importante no cálculo de que espaço precisa tal cidade em torno dela. Milano, me parece, na Itália fez isso, né, para calcular mais ou menos para abastecer a cidade o que espaço precisa, etc, etc. Bom, são indicadores. Tem aí do lado do sistema, forçado pela contestação, do lado do sistema tem os rótulos nos objetos, né, que você compra no mercado, etc. Nas latas você vê o que tem, o que não tem, o consumo de eletricidade, se é A, B, C, D, etc. Né, do aparelhos eletrodomésticos, enfim, tem uma série de coisas que só servem, por enquanto, de competição, a acirrar a competição entre as indústrias, né? Mas de certa forma, vai no bom sentido. Mas tem que ter, e estão trabalhando nisso, sobre novos indicadores, né? Bom, em relação à mídia no processo, né? Eu acho que isso aí é um pensamento meu, sabe? Vamos falar assim, pensando alto, igual ele está jogando lá uma tempestade de ideia. Eu acho que essas questões de uma nova maneira de viver, um novo mundo, porque realmente o nosso, eu não digo até que não tem nenhuma vantagem, claro que tem, mas eu costumo dizer que muitas das boas vantagens é à custa de muito sofrimento. Isso aí, também, se você esticar, você vai constatar isso. Mas eu acredito, particularmente, que, como eu sou um sujeito atualmente não desanimado, mas decepcionado que é ruim isso, né, com instituições, com partidos, né, com políticos e tal, eu vejo que deve pintar no pedaço a chamada pedagogia da catástrofe, né? Então, algumas coisas serão ensinadas por uma questão que vai afligir forte a população, as pessoas. Principalmente, não, mas os pobres já está atingindo, mas começa a atingir outras pessoas que não são pobres. Por exemplo, você quer ver um negócio? Outro dia eu fiquei assim pensando, a Rede Globo deu uma notícia dizendo sobre contaminações sobre agrotóxicos. Evidentemente que no outro dia ela deu dizendo que Lucas do Rio Verde é um exemplo, né? Contraponto. Mas alguém falou assim, João Luiz, você está errado. Ela deu essa notícia porque ela chegou perto da Monsanto, pediu dinheiro, de Monsanto não deu, então vocês vão ver, tá? Aí lascou e vai, volta a pedir. Pode ser até isso. Mas acontece que a contaminação por veneno está apertando. Está apertando. O Sted falou, são 400 mil mortes por câncer. Mas eles mesmos fabricam os remédios. Não, está falando o quê? Os mesmos caras que tinham veneno produzem o remédio para diminuir. Não, eu sei, mas estou falando da questão da mídia. Aonde que a mídia entra nessa? Porque a mídia tem que ganhar dela. O que ela ganha? Ganha com audiência. Você lembra da rede, O Povo Não é Bobo fora a Rede Globo? Então, ela começou a noticiar a campanha das diretas. Não noticiava de jeito nenhum. Aí, quando começou todo mundo a mudar de canal, a apedrejar, eu acho que as coisas vão apertando. E aí, a questão da mídia, não se engane, ela não entra nessa se não começar a perceber que as coisas estão apertando. Não, aquele... Em Miami? Não, mas pior que é isso mesmo.
mas pior que isso mesmo, não desejo catástrofe, não gostaria que a gente saísse dessa numa boa, mas não é só a questão furacão, é a questão da biodiversidade. As pessoas falam biodiversidade com tranquilidade, biodiversidade é seríssimo. É seríssimo. Por exemplo, a biodiversidade é que garante todos nós aqui estarmos nessa sala e ninguém ser contaminado por uma bactéria terrível. Ela está por aí. Ó. Mas nós temos uma biodiversidade que nós combatemos, né, dentro do nosso organismo. Então, a questão da mídia, para mim, é fundamental, isso que ela tem que ver. Agora, uma coisa que, quando isso é transmitido para as pessoas que não têm nada, eu acho que para as pessoas que não têm nada, é difícil você transmitir pura e simplesmente decrescimento. Mas você pode trabalhar, sobretudo, com as crianças. Por exemplo, é inimaginável você chegar perto de umas pessoas e falar, cara, não compra isso, não compra aquilo, mas não é tão difícil você convencer as pessoas, ou tentar convencê-las, ou conversar, pelo menos há um ano, que tomar suco de frutas é melhor que comprar Coca-Cola, certo? E isso já é uma proposta de decrescimento. Queira ou não queira, já é uma proposta de decrescimento e crescimento num outro sentido da qualidade de vida da pessoa, da coisa. Agora, eu considero realmente que é Agora, sobretudo, aquilo que o Felipe falou, é que, não entendendo, por exemplo, eu fiz um debate agora, chama Debate de Ideias, num blog, chama Mundi, não sei o que, Mundi, Ópera Mundi. E aí, a pessoa que falou sobre decrescimento, ela não entendeu nada, não sabe o que é decrescimento. Não é porque como me contrapôs, não. Mas ela falou, se tiver um decrescimento em São Paulo, a FAPESP não vai ter dinheiro e, com isso, não vai ter dinheiro para financiar as tecnologias. Não é nada disso que a gente quer. Essa questão do decrescimento versus tecnologia, a proposta do decrescimento não tem nada contra a tecnologia. É uma coisa que os nossos acadêmicos deviam saber, é que a tecnologia, dentro de um processo de crescimento, e tem com que o companheiro de óculos lá perguntou, a tecnologia dentro de um processo de crescimento, ela não tem outro sentido senão causar o efeito rebote. Ou seja, ninguém inventa um celular igual esse aqui para vender menos. Só tem sentido inventar um celular desse para vender mais do que vendia o anterior. Entendeu? Então, não é uma questão de fácil. Por quê? Quando as falas de decrescimento na mídia, quem responde já vem logo aí. Igual falaram comigo lá no Palácio Planalto. Agora que nós estamos crescendo, vem um idiota falar que a gente tem que decrescer. Não é isso, é uma outra filosofia de vida e tal. Agora, eu me seguro muito nessa questão. É a pedagogia da catástrofe. E outra coisa, gente, tanto é assim que nós estamos falando, olha, só esse ano eu já dei umas 6 palestras por aí afora. Quando que eu ia imaginar que as pessoas iam me chamar para falar sobre decrescimento? Nunca. É porque alguém está falando assim, ó, cara, o negócio está piorando. Sabe? Um cutuca o outro aí, cara, não está dando. Não só por causa que é ambiental, não, é por causa da pressão, a pressão em cima de consumo. Eu vejo a garotada na UNB, tem garoto, olha, eu conheci uma menina, que quem me falou foi a outra menina que foi com ela, não foi ela, que foi nos Estados Unidos e chegou lá, o pai dela deu uma grana para ela comprar uns troços. Aí ela comprou uma coisa, comprou outra coisa, o dinheiro acabou. Ela entrou em crise de choro porque ela queria comprar e não tinha dinheiro. E ela ficou desorientada e ficou o tempo todo chorando. Ah, eu queria comprar isso, não tem dinheiro. Quer dizer, então, de repente, alguém saca. Isso é sofrimento. Essa proposta de crescimento do consumo exacerbado. Então, essas coisas vão apertando. Aí você fala assim, mas você é otimista, né? Não, eu não sou otimista, eu só vejo um caminho que, de uma hora para outra... Cara, há 5 anos atrás, ninguém falava negócio de decrescimento, ninguém, sabe, claro que já tinha estudo, etc., mas ninguém falava. Então, as coisas estão... Então, mídia, para mim, tem a ver disso. E parâmetro, o Felipe, eu concordo com o Felipe, mas eu me fixo nesse parâmetro da questão do mínimo, que você não pode deixar a pessoa deixar de ter, no mínimo, e no máximo que também não pode passar. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, outro dia, um japonês,
ao ser enterrado, exigiu, que não é nem uma questão de consumo, é de consumo também, mas ele exigiu que fosse enterrado junto com um quadro de um pintor famoso. Que negócio é esse? Esse quadro não é dele, esse quadro é da humanidade. Esse quadro é da humanidade, então ele não tinha o direito, então é acima, entendeu? Esses caras malucos que tem acima, do jeito que você não pode ter. Então o parâmetro, para mim, fica nessa faixa. Aí, quais os tipos de parâmetros, renda mínima, etc. Tal, aí, mas não, parâmetro para mim é isso. Não sei. Agora, uma coisa que eu queria, só para terminar aqui, que não tem mais ninguém, é falar o seguinte: eu acho que a gente tem que trabalhar essas ideias junto à criança. Eu acho que, se você conversar com ela, falar assim, olha, o que você podia ficar atento aí para decrescer? Aí você contar para ela 4 problemas que eu acho no mundo hoje que está detonando a questão ambiental, que é diretamente a questão ambiental, a pessoa absorve mais. Então, são 4 pontos. Se você fizer da escala de 1 a 100, você vai ter em 40% que é a questão do carro, o automóvel, certo? Em segundo lugar, vem a questão da aclimatização. Por exemplo, num país nosso, a gente não podia estar numa sala dessa com ar-condicionado depois do aquecimento. Isso é o segundo ponto de maior consumo energético e maior detonação do ambiente. O terceiro é a hiperdistribuição alimentar, que eu considero, que é essa questão ele virou e falou lá, por exemplo, é um absurdo, em média, um produto andar 2.500 quilômetros para chegar na sua mão. Isso detona o meio ambiente. E terceiro é a obsolescência programada e perceptível. Então, se você conversar, isso é fácil de conversar com as pessoas. É fácil, eu conheço muita gente que entende perfeitamente isso e aceita perfeitamente isso. Eu não preciso de comprar alimento que vem lá da Holanda, do Japão, eu também não preciso de usar uma roupa por estação, veja bem, as pessoas usam roupa por estação, não é 46 anos, isso aqui é brincadeira, certo? E também não precisam de ter 2 graus abaixo ou acima para aquecimento, 2 graus abaixo, já aliviaria o mundo, né, de um impacto ambiental lascado. Por exemplo, eu morei na Bélgica, que é um país frio, eu chegava no meu apartamento, a primeira coisa que eu fazia é ficar de bermuda e camiseta regata, porque o aquecimento era central e a temperatura nunca baixou de 23, 22 graus. Por que a gente não pode viver numa casa com 18 graus, 19? Só isso já daria. Então, isso, pedagogicamente, eu acho que isso aí seria já alguma coisa para a gente começar a conversar e fixar, não, dizemos exatamente parâmetros, mas algumas coisas de objetivo concreto. Obrigado. Perdão.